Gente, eu confesso que tô doida pra terminar, mas assim, é muito cansativo, eu não sabia que ficar lendo assim. Mas nossa, falta mais da metade do livro. Mas vamos que vamos, porque eu acho maravilhoso, acho muito bom. E eu quero o retorno de vocês, que tiverem alguma dúvida, qualquer coisa. Nós vamos agora falar sobre as raízes xamanistas do Ho'oponopono. Uma citação do livro Diálogos com o Anjo. O novo está sempre dentro e nunca fora. Tudo está dentro de você e não fora de você. Isso é um princípio do Ho'oponopono. O xamanismo. O xamanismo é praticado no nosso planeta há vários milênios. Alguns estudiosos afirmam que ele teria começado na Sibéria ou na Ásia Central. Porém, seu caráter onipresente no conjunto do nosso planeta põe isso em dúvida. Além disso, o xamanismo já foi amplamente utilizado na Europa. A maioria das cavernas pré-históricas consistia antigamente em locais de cerimônia, nos quais viagens xamanistas eram regularmente realizados. Os druidas foram, na época deles, grandes xamãs. Na Grécia, Platão designava os xamãs como sacerdotes divinos que utilizavam técnicas que lhes permitiam sair do corpo. Então, isso quer dizer o quê? Como o xamanismo é presente, onipresente, né? Tipo, está presente em todo o planeta, não tem como realmente saber de onde surgiu o xamanismo. De transmissão oral, o xamanismo desapareceu em certas regiões, mas ainda permanece vivar no seio de alguns povos, como os mongóis, os ameríndios e os aborígenes da Austrália. O xamã estabelece um vínculo entre o mundo dos homens e os dos espíritas. Ele viaja no mundo do invisível para buscar respostas às questões levantadas pela tribo, lugar de acampamento, território de caça, ou por um membro da tribo, doença, dificuldade de relacionamento, problema conjugal. O xamanismo está muito ligado ao pensamento animista, que vê a presença de espíritos em todos os elementos da natureza, tais como as plantas, as rochas, o vento ou a chuva. Tudo seria animado por vida e, portanto, digno de amor e respeito, de maior respeito, de amor, né, gente? Olha só, o Dr. Land falava, ele chegava numa sala para dar uma palestra, ele conversava com as cadeiras, com as mesas, com a sala em si, com as paredes. Ele falava que tudo tem memória. E é verdade, a mecânica quântica está aí para provar. Tudo é feito da mesma matéria, todas as substâncias, nosso corpo, as coisas, os animais, as plantas, as pedras, tudo é feito de átomos. O que são feitos os átomos? Elétrons, nêutrons e prótons. E vai descendo mais, quarks, enfim, tudo vibra, tudo tem energia, é tudo a mesma energia. Claro que uma coisa se diferencia, tem individuação, cada um vai transformando, né, depois dos átomos, aí vem moléculas, os tecidos, enfim. Aí vai se transformando em matéria. Mas as coisas também, no fundo, quando vai ver, tem as mesmas substâncias, entendeu? Então, tudo tem energia, tudo tem um espírito ali, né, digamos, principalmente na natureza, né? As coisas têm memórias e a natureza tem espírito, tem vida. As origens do Ho'oponopono. No princípio, o Ho'oponopono era um ritual utilizado pelas populações dos vilarejos situados nas ilhas do Havaí para resolver os problemas comunitários. Tratava-se de um procedimento de reconciliação que consistia em reunir todos os habitantes da tribo para que eles dividissem seus desafios e conflitos. Vou mudar de novo problemas para desafios, tá? Então, os desafios e conflitos reuniam as pessoas que tinham, né, para dividir isso. Então, tinha sempre um xamã ali para fazer essa reconciliação. Uma vez isso realizado, cada um pedia perdão pelos pensamentos inadequados e até mesmo errados que ele havia proferido e que eram a fonte do desafio. Pois bem, naqueles tempos o Ho'oponopono era organizado pelos xamãs. Ele se inscrevia na atitude de respeito pelos espíritos, que também estava ligado ao divino. Assim, os pensamentos proferidos e as ações realizadas pelos homens, se fossem provenientes de memórias erradas, podiam atrapalhar o mundo dos espíritos. Eles também podiam chamar ou criar entidades perturbadoras. Portanto, o Ho'oponopono era utilizado como técnica de reconciliação entre os membros do vilarejo, mas servia igualmente, sobretudo, para que a tribo permanecesse em perfeita harmonia com os espíritos da natureza que a cercavam. Isso também lhe permitia cair nas boas graças deles.
Na verdade, é como eu falei para vocês, era a psicofilosofia una, tá? Que quando tinha essa questão dos xamãs, porque que era o segredo da una, então não era ainda o nome Ho'oponopono. O Ho'oponopono moderno. Com o tempo, esse ritual foi um pouco esquecido. Foi preciso esperar a segunda metade do século XX para que uma xamã havaiana, Mona Namalako Simeona, modernizasse o Ho'oponopono. Ela era Kahuna Lapahal, isto é, curandeira e guardiã do segredo. Kahuna significa guardiã do segredo e Lapahal, especialista curandeiro. Mona explica: nós somos o acúmulo de todas as nossas experiências, o que equivale a dizer que nós estamos carregados com os nossos passados. A memória oriunda de cada experiência fica armazenada sob a forma de pensamento no corpo etéreo, que é o corpo sutil mais próximo do corpo físico. Nós, na verdade, temos 7 corpos, né? Não vou me aprofundar nisso. Inspirando-se no antigo ritual, ela concebeu um novo protocolo, que se pratica sozinho, sem a ajuda de ninguém. Esse protocolo faz um apelo à divindade que existe em cada um para curar os pensamentos e as memórias perturbadoras. Trata-se, portanto, de um processo de reconciliação consigo mesmo, graças à energia do amor. Aí que surgiu o Ho'oponopono. O Ho'oponopono nos diz que nós somos os criadores do que nos rodeia e que, ao mudarmos os nossos pensamentos, podemos tornar harmoniosa a vida que vivemos. Logo, isso não é muito diferente do ponto de vista xamanista do método ancestral. De fato, este último considerava que os pensamentos errados dos indivíduos exerciam uma ação nociva nos espíritos que habitavam ao redor deles, que, em troca, enviava-lhes situações desagradáveis. Quando, ao contrário, os mesmos indivíduos positivavam seus pensamentos e apagavam suas memórias erradas, eles reconquistavam a harmonia com os espíritos do mundo invisível e caíam assim nas boas graças deles. Lógico, hoje nós sabemos que isso não tem nada a ver, de que os espíritos vão fazer mal pra gente, que não acontece dessa forma. Acontece que você, emanando pensamentos nocivos, errados, pensamentos, sentimentos principalmente, você está mandando isso para o universo. Então é questão de leis espirituais, vai voltar para você. Né? Não é que tipo, Deus não castiga, não existe castigo nem recompensa, somente consequência. Eu falo isso sempre. A constituição do ser humano. O Ho'oponopono permite recriar o equilíbrio entre o mundo exterior, é o mundo visível e invisível, e o mundo interior. Pois bem, este último, que podemos chamar de identidade de si, é composto por 4 elementos. Identidade própria, tá? No livro No Limite Zero, o Ho'oponopono, né, agora Carmona fez identidade própria, aquela fala identidade de si. Então, é composto por 4 elementos, já falei sobre isso. O Unilipili, ou subconsciente, que armazena a memória das experiências passadas e as emoções. O Rani, ou consciência, que corresponde à nossa razão e inteligência. Almaku, ou eu superior, alma, que se situa em uma outra dimensão. Centelha, ou inteligência divina, na qual se cria uma identidade de si, as inspirações. Ou seja, o Unilipili, a criança, né, o eu básico. O Rani, a mãe, a consciência, né, o eu médio. Almaku, eu superior, o pai, né? Então, eu já estou falando, né? O eu superior. E a centelha, ou inteligência divina. O ideal é que essas 4 partes permaneçam em equilíbrio. É interessante notar que a medicina atual pensa a mesma coisa a propósito da consciência e do inconsciente. Ela não fala, claro, nem da alma, nem da centelha divina, que devem ficar em equilíbrio para a saúde mental dos indivíduos. A medicina ainda não dá esse braço a torcer, mas é claro que tem que estar em equilíbrio. Mas a medicina hoje em dia reconhece que pelo menos a parte mental, emocional e física tem que estar em equilíbrio, né, em harmonia. O objetivo do Ho'oponopono é recriar o equilíbrio entre as 4 partes da sua identidade, para que você possa se reconectar à sua centelha divina ou divindade interior e reconquistar a sua paz interior. Para Mona Namalako Simeona, a paz começa consigo. A paz começa comigo. Eu sempre falo isso. Então o mundo está em paz comigo, porque eu estou sempre em paz. Verdade. Ela acrescentava: nós estamos aqui somente para trazer paz à nossa vida. E quando trazemos paz à nossa vida, tudo ao nosso redor volta ao seu lugar, reencontrando o seu ritmo e paz. O passado dos seres humanos os deixa mais pesados. Quando sentissem estresse ou medo, eles deveriam olhar para dentro de si mesmos,
Constatariam, então, que a causa do mal-estar que os atormenta provém de uma de suas memórias. Bastaria, então, apagá-la para que o estresse e o medo desaparecessem. Por isso que é importante estar sempre limpando, mesmo antes de aparecer o estresse ou o medo. Para isso não se repetir, porque senão, como a gente já viu nos outros vídeos, fica se repetindo cada vez pior, cada vez mais forte o sofrimento e a dor. Segundo a visão xamanista, o Ho'oponopono permite restabelecer o seu equilíbrio tanto interior quanto exterior, consigo mesmo e com os espíritos da natureza. Aqui tem uma colocação dos os cátaros. Tem um livro aqui, tá? Mas é em francês, não tem tradução desse livro, Os Cátaros. A religião cátara se desenvolveu rapidamente no sul da França, principalmente na região de Languedoc, de tanto que a simplicidade e a beleza de seus preceitos resplandeciam, sobretudo quando comparados às da igreja cristã daquela época. Os verdadeiros cátaros não moravam em castelos, mas viviam em grutas ou cabanas, graças às doações dos habitantes com que eles dividiam o trabalho. A religião cátara era avançada para a época. Ela falava de um Deus único e bom, assim como dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, gente, eles tinham essa consciência de que existe um único Deus, uma única fonte divina, uma única divindade, não existe vários deuses. Isso faz as pessoas brigarem, fazerem guerra por causa de religião, que acaba separando às vezes, dependendo da consciência da pessoa, ela não consegue ver que é apenas uma mesma coisa. O budismo, o islamismo, qualquer religião, o espiritismo, o cristianismo, eles falam a mesma coisa, o mesmo caminho, o caminho do amor. Só que, lógico, Jesus, até hoje, foi o ser mais iluminado que esteve aqui na Terra, mas já tiveram vários mestres ascensionados. Buda foi um deles. Jesus, lógico que ele conseguiu trazer uma mensagem mais forte, né? Teve uma passagem mais forte, mas é um Deus só. Então, os cátaros, eles, assim, passavam os ensinamentos de Jesus, né? Mas falavam de um Deus único e bom. Sua doutrina era parecida com a dos primeiros cristãos, antes da instituição dos dogmas pela igreja, que modificaram seu sentido. Os cátaros pregavam a humildade, a compaixão e o amor. Eles pensavam que cada indivíduo era capaz de se relacionar com Deus sozinho, sem nenhum intermediário religioso. E é isso que eu falo. A religião está aqui. Religião vem da palavra latina religare. Você está religado a Deus. Você não precisa ter um lugar. Se você se sente bem, ótimo. Mas não deixe que esses dogmas, entendeu, te construam, te limite, crenças limitantes, valores limitantes na sua vida, medo. Isso não é Deus, isso não é amor. Amor é o oposto do amor, é o medo. Não é o ódio, é o medo. O ódio provém do medo. Então, não é, as pessoas acham que o ódio o contrário de amor. Não é, é medo. As pessoas que têm ódio é porque ela tem medo, na verdade, né, de outras coisas. Então, ela tem medo de outra religião, ela tem medo de outras crenças, então ela, na verdade, dissemina o ódio, mas porque tem medo. Os perfeitos, homens e mulheres em igualdade, constituíam o sacerdócio daquela região, daquela religião. Eles viviam uma vida de ascetismo e transmitiam a palavra divina em áreas rurais. Ascetismo é uma vida simples, uma vida sem luxo, né? E sem muito, digamos assim, né? A comida era somente para se alimentar, essas coisas. Esperava assim poder sair do ciclo de reencarnações e permanecer no outro mundo, o mundo de Deus, sob a forma de entidades, espírito, alma, corpo de luz. A aprendizagem dos perfeitos era longa. Ela necessitava de uma rígida iniciação, que os colocava em contato consigo mesmos, mas também com os espíritos da natureza, com quem eles se comunicavam e pelos quais nutriam o maior respeito. Isso fazia deles grandes xamãs. Os perfeitos também eram os herdeiros das escolas dos mistérios. A doutrina cátara afirma que o mundo sensível é sustentado por um mundo espiritual que lhe é pré-existente. Contrariamente ao que muitas vezes se diz de maneira simplista, os cátaros não consideravam o mundo físico como o mal e outro mundo como o bem. Então, eles não viviam essa dualidade de mal ou bem, dessa maneira simplista, porque, na verdade, a gente fala, é ruim, é bom, isso é coisa do ego, esses julgamentos.
Eles viam a matéria como um mundo imperfeito, mas necessário para que os seres pudessem se purificar cada vez mais, de encarnação em encarnação, e adquirir o conhecimento de suas imperfeições. Alguns dualistas dirão que o bem precisa do mal para os seres progredirem, o que é mais ou menos verdade. Porém, na realidade, não existe nem bem nem mal. A única coisa que conta é a evolução dos seres. Seja como for, o pensamento cátaro não se distingue muito da visão do Ho'oponopono com relação a certos aspectos. De fato, a matéria, o mundo que o cerca, revela-lhe as suas imperfeições. Cabe então a você eliminar os pensamentos errados associados a ele, de modo a se purificar cada vez mais para alcançar um mundo espiritual e harmonioso. Eu vou ler depois a atualização dos pensamentos no próximo vídeo. Então é isso. Na verdade, a gente tem que ter muito cuidado, né, com as questões de religião, porque sempre fica a questão do bem e do mal, e de ter que sofrer para ser feliz. Isso não existe. Deus não quer sofrimento nenhum. Deus quer que a gente viva uma vida feliz, alegre. Deus é amor, Deus é alegria, Deus é abundância, Deus é prosperidade, Deus é saúde, Deus é paz. Então Deus é tudo de bom, e nós temos essa centelha dentro da gente. Nós temos aquela faísca do Criador, né? A nossa centelha divina. Então a gente tem que vibrar nessa energia, não tem que sofrer. Não existe essa coisa de sofrimento, né? Se você não escolhe o amor, com certeza vai vir dor, mas é uma questão de escolha. A vida não precisa sofrer, a gente pode ser feliz, simplesmente ser feliz. E ser feliz, a gente precisa de amor. Amor próprio, amor ao próximo, amor incondicional. Por todos os seres, animados, inanimados, né? Todos têm vida, todos é filho do Criador, tudo, tudo, tudo. Gratidão.